frente, não vejo os passos que tenho que dar. Enxergo atrás meu passado que vou repetir sem teu brilho na escuridão. Falho, repito e os enganos que travam meus passos embaçam os traços de Cristo no espelho borrado pelo meu pecado. Abro os olhos à frente, não vejo os passos que tenho que dar. Enxergo atrás meu passado que vou repetir sem teu brilho na escuridão. Falho, repito e os enganos que travam meus passos embaçam os traços de Cristo no espelho borrado pelo meu pecado. A vida eterna foi manifesta em Jesus. Confesso a ti os meus pecados, sou purificado. Sinto amor no amplo horizonte, para trás ficou o meu passado. Em Cristo estou e novo sou, tudo novo se faz. Abro os olhos à frente, não vejo os passos que tenho que dar. Enxergo atrás meu passado que vou repetir sem teu brilho na escuridão. Falho, repito e os enganos que travam meus passos embaçam os traços de Cristo no espelho borrado pelo meu pecado. A vida eterna foi manifesta em Jesus. Confesso a ti os meus pecados, sou purificado. Sinto amor no amplo horizonte, para trás ficou o meu passado. Em Cristo estou e novo sou, tudo novo se faz. Limpo estou, meus pés livres correm para o alvo. Na companhia do Espírito, a liberdade, liberdade. Refúgio em teus braços, não temo o futuro. Liberdade, a vida eterna foi manifesta em Jesus. Confesso a ti os meus pecados, sou purificado. Sinto amor no amplo horizonte,
noite, queridos amados, tudo bem com vocês? Prazer imenso novamente estar aqui contigo. Eu tenho sempre essa alegria de poder estar, né, com todos vocês, duas vezes no domingo. De manhã nós estamos no culto e à noite nós estamos aqui nessa live maravilhosa que tem sido bênção para as pessoas que têm estado com a gente neste lugar. Então, que a partir desse momento sejam todos bem-vindos, né? Você que está aqui ao vivo, você que vai vir depois para estar com a gente no vídeo gravado ali depois, né? Na plataforma, e você possa verdadeiramente ter ali na sua vida, né? Bênçãos poderosas do Senhor para a sua vida. Amém? Então, nesse momento, é momento da gente já entrar no estado de oração. Vamos buscar o Senhor. Quero convidar você, Águida, Deus abençoe você, seja bem-vinda. A maioria das pessoas aqui que já está entrando, já estou cumprimentando, né? Então, Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos agora, Senhor, assim virtualmente, Pai, mas crendo que o Senhor está tocando, operando poderosamente nas nossas vidas e trazendo uma palavra que vai mudar a nossa percepção das coisas da vida, Pai, da própria fé, da maneira que nós exercemos a fé, da maneira que nós nos posicionamos no mundo, da mesma forma que nós tomamos decisões no mundo. Que isso possa, meu Deus, trazer peso, Pai, para as nossas decisões, Pai, e trazer direção para aqueles que estão passando por momentos graves, Pai, mas que nesse momento, nesse instante, nesse exato momento, Pai, o Senhor possa alcançar cada um que está aqui, Pai. Aqueles que está visível agora, aquele que eu posso ver aqui junto conosco, aqueles que não entraram nessa live ainda, aqueles que vão entrar depois que tiver gravado, enfim, Senhor, alcança todos, Pai, e que sejam todos abençoados, e que essa palavra venha edificar a vida de quem quer que seja que entre em contato com ela, Pai. Eu te peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, pessoal. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da invisibilidade, né? Daquilo que nós não vemos. E muitos de nós passam por esse mundo de uma forma tremendamente absurda, dando valor ao que realmente é aí visível, né? Como o poder, o dinheiro, enfim, as coisas todas, mas nós esquecemos de que nós vivemos nesse mundo e a realidade que nós enxergamos é mais ou menos como se fosse a ponta de um iceberg, sabe aquele gelo, aquelas ilhas geladas, né, que tem sobre o mar, aqueles pedaços imensos de bloco de gelo e que 90% fica abaixo da água, ninguém vê. Isso aconteceu com o Titanic, né? Quando bateu ali, quebrou-se e acabou afundando, muitas vidas se perdeu ali, por causa que o que parecia que era tão pequeno, na verdade não era tanto assim. E quantos de nós temos perdido a vida por acreditar demais em coisas visíveis, né? E esquecendo de que as coisas invisíveis é que são a estrutura para o visível, né? Nós vamos falar aqui um pouco a respeito disso hoje. Hoje nós vamos tratar um pouquinho dessa invisibilidade, né, da possibilidade da existência dela e de que ela não é imperceptível, mas ela pode ser invisível aos nossos olhos, mas que na maioria das pessoas acabam sendo treinadas para enxergar somente aquilo que os seus olhos abraçam, né? Os seus olhos abarcam. E isso é perigoso porque o ser humano ele tem um espírito, ele tem algo transcendente dentro dele e que
preza e busca muito mais enxergar coisas tão pífias, não tão pequenas, tão passageiras, tão temporais. E hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito dessa possibilidade, tá? Nós vivemos em uma realidade onde enxergamos pequenos pedaços dessa realidade. Nós vemos formas, nós tocamos objetos, nós medimos massa, nós observamos movimento, mas estamos longe de levar em consideração aquilo que nós não percebemos. Por exemplo, ondas de rádio que leva a voz, leva notícias para várias partes do mundo, até para o mundo todo, mas é uma onda de rádio invisível aos nossos olhos. Raios gamas, alfa-gamas, infravermelho, campos magnéticos da Terra, né? A Terra parada ali, com aquele campo magnético imenso. Se ele muda o campo, muda praticamente toda a nossa vida, mas a gente não leva isso em consideração. A gravidade, que ela é coesa, faz com que todo o universo se torne coeso aí em volta dessa chamada lei da gravidade, e partículas subatômicas, que a gente não vê diretamente com os olhos, mas podemos perceber, e ela segura, sustenta muitas e muitas coisas. Nós precisamos entender que nem nós mesmos, seres humanos, somos todos visíveis. Tudo aquilo que nós somos não é visível. A maioria do que somos, daquilo que constitui a nossa vida, não é visível aos olhos. É por isso que muitas pessoas são enganadas, porque o que está dentro, o que está invisível, o que é subjetivo, não é visto. E muitas vezes nós somos enganados por causa disso. Nós temos visíveis carne, ossos, químicas, né? Mas o que faz o ser humano realmente existir é consciência, que é invisível, memória, que é invisível, identidade, que é invisível, amor, que é invisível, medo, que é invisível, imaginação, que é invisível, fé, que é invisível, esperança, que também é invisível. Ninguém nunca viu a cor da saudade, a cor da dignidade, ninguém nunca viu a culpa, a cor dela, mas ela existe e constrange e faz com que a gente fique em estado, muitas vezes, até deplorável. A beleza não é aquela manifestação do conjunto físico das pessoas. Tem algo mais dentro das pessoas que torna as pessoas belas. E o significado também. E aqui, na Bíblia Sagrada, nós vemos 2 versículos que eu não coloquei aqui, mas quero ler para vocês, que Paulo diz assim, 2 Coríntios 4:18, porque as coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Nós vemos também Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se veem, que não se pode ver, que estão invisíveis aos nossos olhos, tá? Obviamente que nós temos a tendência de transformar tudo em exagero, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, portanto, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, no nome de Jesus Cristo, amém? Marlene, seja bem-vinda, Carolzinha, Leonardo, Bernardo, seja bem-vindo, Ildair, Rose, seja bem-vindo, Poliane, seja bem-vindo, Cid, seja bem-vindo, Júnior, seja bem-vindo, enfim, as pessoas que eu não falei, sejam bem-vindos, a Águida, que já falei agora há pouco, que nós possamos aqui ter a alegria da sua presença sempre que estivermos aqui no nome de Jesus, tá? O texto base para hoje é Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele. Aqui o ele, aqui é Jesus, e para ele, Jesus. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu vou colocar aqui o versículo
para que você possa estar aí depois tentando procurar na sua casa e ler, tá bom? Aí o texto aí, o texto da Epístola de Colossenses. Vamos lá então, gente. Vivemos uma geração que tem aí uma herança do iluminismo, que é dos cientificismos, né? Vivem acreditando só naquilo que pode ver, naquilo que pode medir, naquilo que pode tocar. O que os meus olhos podem ver, então eu acredito. Bom, nós já conhecemos a história de um moço chamado Tomé, que era discípulo de Jesus, que se tornou o exemplo de incredulidade, né? Buscando a realidade. Ele então dizia que não acreditava em nada que não fosse visível, que não fosse tocado. Tá? Tudo que não é tocado para essa geração Tomé chama-se ilusão, mas a Bíblia apresenta uma verdade desconcertante para todos nós. O invisível não significa ausência. Há realidades que sustentam o mundo sem serem vistas. Por exemplo, consciência, ela sustenta o mundo. O amor, ele sustenta o mundo. Como é que nós poderíamos ter noção de que o amor por alguém, por um filho, por uma esposa, por um pai, por uma mãe, viesse a trazer para a gente atitudes tão estranhas, né? O amor é uma força tão tremenda que faz com que os amantes, muitas vezes, se coloquem de joelhos diante do quê? Daquilo que é invisível. Então, o amor não poderia ser também considerado para os crentes Tomé, que gosta de ver para crer. A memória, né? O pensamento, a verdade e o espírito, isso tudo sustenta o mundo sem serem vistas. E aí a gente se assusta quando se vê aí um OVNizinho voando para lá para cá, quando se vê uma manifestação física, elétrica, ou até mesmo algum tipo de massa que se manifesta, né? E a gente fala, puxa, como pode? Não estou vendo? O que está acontecendo? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, e a maioria das coisas que nos carrega nesse mundo é invisível. Até mesmo aquele ato criminoso que a pessoa acaba fazendo tem uma força maior dentro dele, invisível, que está fazendo ele correr naquela direção. Não estou falando que é o diabo, não, porque existe, mas eu estou falando uma força, uma consciência, alguma coisa dentro de você que empurra você, mas é invisível aos seus olhos. O apóstolo Paulo declara: Cristo criou tanto o visível, que é aquilo que a gente vê, e o invisível, que é aquilo que a gente não vê, mas sustenta todas as coisas. Isso muda completamente a nossa visão da existência. A realidade não se resume à matéria. Existe uma dimensão invisível sustentando aquilo que vemos. Preste bem atenção nisso. Existe uma dimensão invisível sustentando aquilo que conseguimos enxergar. O invisível sempre fez parte da criação. De tempos para cá, nós temos pessoas duvidando de todas as coisas. Mas quando nós vemos os nossos irmãos do passado, do Velho Testamento, tendo contato com as coisas invisíveis e elas se manifestando visivelmente aos olhos dessas pessoas, a gente fala, meu Deus, isso só pode ser uma história mítica, uma história que foi contada por um profeta para poder fazer com que o seu escrito pudesse ter tido algum tipo de valor. Mas não é. Sempre houve o que é invisível. Paulo afirma de que com todas as letras foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Isso destrói dois extremos na nossa vida. Cuidado com o extremo materialista absoluto e com o misticismo desgovernado. Nós temos que ter esse enxergamento, esta visão do materialismo absoluto. Eu só creio no dinheiro, eu só creio no ouro, eu só creio na prata, só creio naquele que eu posso ver. Ele não acredita
e morre lutando para ter algo material que existe, mas que nunca foi real na vida dele, porque nunca chegou na vida dele. Esse materialismo absoluto também é aquela pessoa que consegue alcançar um monte de coisas. E aí, então, ele faz uma entrega absoluta àquele ídolo materialista, àquele ídolo material, e ele faz uma entrega absoluta, se tornando um cara extremamente materialista, caindo em um niilismo, em um nada tão profundo que ele não consegue sair. E o místico, que acaba vendo misticismo, demônio em tudo, diabo em tudo, acaba vendo espírito em tudo. Mas, enfim, esses dois extremos nós precisamos evitar para que a gente não venha trazer problemas para as nossas próprias vidas. As coisas invisíveis, profundamente reais. Por exemplo, gravidade. Se você pular do alto de uma árvore, com certeza você vai cair para baixo e não para cima. Ah, porque é o peso. Não, porque a gravidade te puxou para baixo em direção a um corpo maior que é a Terra. Então você é menor e é puxado para baixo, tá? Ondas sonoras. Você tem onda sonora. Tem pessoas que sabem que as ondas sonoras elas são invisíveis aos nossos olhos, mas ela causa desconforto profundo para as pessoas. Pensamento intrusivo, pensamentos são invisíveis, emoções são invisíveis, mas ela arrebata um monte de pessoas. Estruturas morais, aquela culpa, aquela coisa que muitas vezes está batendo em mim, né? Isso tudo são coisas profundamente reais, mas absolutamente invisíveis aos nossos olhos, tá? Ninguém vê a consciência humana, mas ela molda as civilizações, tanto do passado, presente e futuro, sempre a consciência, ela molda tudo isso, tá bom? Da mesma forma, a dimensão espiritual não é fantasia mitológica, tá? Nós cremos no Espírito Santo, ele é Espírito, Deus é Espírito, não podemos enxergar. O próprio Jesus disse que você buscando Deus, você o adora em espírito e em verdade. Portanto, não é um mito, é uma realidade que é maior do que a nossa, mas porque nós vivemos limitado a esse mundo físico, nós conseguimos valorizar somente aquele que se manifesta no plano físico. Ela é apresentada nas Escrituras como uma parte da criação, a dimensão espiritual. No pensamento hebraico, invisível não significa inexistente, significa apenas transcendente, fora dos sentidos humanos. O vento não pode ser visto diretamente, mas suas manifestações podem elevar casas, arrancar barracões, levar animais e bois e carros, arrastar grandes coisas. Nós vivemos em um mundo onde o invisível tem uma força profunda, mas nós nos assustamos quando algo espiritual acaba realmente acontecendo nas nossas vidas. Assim também ocorre com o Espírito. Jesus diz, o vento sopra onde quer. Há uma arrogância moderna, profunda, e essa arrogância moderna nós adquirimos dos tempos passados, como já disse, do iluminismo, em acreditar que a limitação do nosso sentido define os limites da realidade. Não define. Os limites do nosso sentido não define. Significa o que isso? Que aquilo que eu não estou vendo porque não existe. Isso é uma falácia, isso é uma coisa terrivelmente arrogante dos seres de hoje, chamados homens da ciência, a pessoa que acredita e transformou a ciência em seu ídolo. Isso é complicado. Mas o universo, ele sempre foi e sempre será maior, muito maior do que aquilo que podemos enxergar. A sociedade contemporânea sofre de uma espécie de cegueira metafísica. É uma cegueira uma cegueira assim convencional, ela ocasional, e ela serve para apagar da minha vida aquilo que eu não quero crer, porque eu não estou vendo. Ela aceita algoritmos invisíveis.
Eu estou chegando a você aqui, estou sentado aqui em Piracicaba e estou chegando dentro da sua casa. Isso é uma força invisível levando essa imagem até você. É algoritmo, frequências invisíveis, radiações invisíveis, impulsos elétricos invisíveis. Só que eu simplesmente tomei uma decisão de acreditar só naquilo que eu vejo. Se você está tão reticente assim, coloca a mão em um fio 110 ou 220, coloca a mão na parede, aí você vai ver aquela força invisível correndo por dentro de você. Aí você vai entender que o mundo ele é sustentado pelas coisas invisíveis. Por exemplo, todas essas luzes que eu estou vendo aqui, todas as câmeras que estão aqui, todos os celulares que estão aqui, é mantido por uma energia invisível. E que muitos de nós resolveu não acreditar mais. Alguns resolveram não acreditar no amor, não acreditar na verdade, não acreditar mais na moral, não acreditar mais em misericórdia. Alguns resolvem não crer em determinadas coisas. É convencional para ele. Ele tem uma convenção aqui dentro dele. Eu vou acreditar a partir de agora naquilo que eu vejo. Mas rejeita a dimensão espiritual. Ele usa tudo isso, tudo invisível, energia, magnetismo. Eu tenho um globo aqui atrás de mim, não sei se vocês estão vendo esse globo, né? Mas esse globo atrás de mim, ele... deixa eu passar aqui. Ele é pendurado, ele está dependurado em uma força magnética. Ele vira ali, ele é pendurado nessa força magnética. Você passa a mão por cima e por baixo, não tem nada segurando. Portanto, assim está a Terra e assim estamos nós. O ser humano moderno tornou-se tecnologicamente avançado e espiritualmente órfão e ignorante de tudo isso que nós acabamos de dizer agora. A Bíblia mostra que existem estruturas invisíveis influenciando a gente milhares e milhares de anos. Culturas, por exemplo, é invisível. O pensamento, como já disse, é invisível. Desejos são invisíveis. Sistemas humanos são invisíveis. Paulo fala sobre principados, potestades, dominadores desse século, que aqui são categorias de anjos invisíveis. E quando a gente fala anjos, para alguém que tem uma certa cultura, ele franze o nariz e torce o nariz como se isso fosse impossível. Isso não significa paranoia mística. Nem tudo é demônio, nem tudo é Deus, nem tudo também é um espírito qualquer. Mas também nem tudo é apenas química cerebral. O amor pode ser tratado como uma química que se derrama no nosso corpo, fazendo a gente sentir daquele jeito. Mas não é isso que faz com que os amores que estão hoje funcionando e funcionarão sempre. Porque existe uma coisa muito maior dentro da gente. É chamado de consciência, chamado ser espiritual, é chamado homem interior. Tá? Existe uma batalha moral, espiritual e existencial contra o invisível. Mas o invisível molda o visível todos os dias. Ideias invisíveis criam impérios. Traumas invisíveis adoecem corpos de pessoas. Aquilo que não vemos muitas vezes governa aquilo que vemos. Mas Cristo é o invisível que foi revelado a nós. Ou melhor, é ele que revelou o rosto de Deus, a manifestação de Deus, o procedimento, a forma de Deus, a lei de Deus para nós. O Evangelho alcança, né? Ele abençoa e alcança muitas e muitas pessoas. E Paulo diz assim desse Evangelho: Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então significa que se Deus é invisível, que a estrutura invisível, ela é muito, muito absurdamente, absolutamente maior do que aquilo que podemos imaginar, tá bom? O invisível se tornou visível em Cristo. A manifestação de Deus se tornou visível nele.
O eterno entrou no tempo. O transcendente, aquele que estava longe dos nossos olhos, habitou entre nós. Jesus veio não apenas ensinar moralidade nenhuma a vocês. Jesus veio para revelar o Pai, a mensagem dele e o processo que ele teve na vida foi revelar o Pai a nós. Portanto, a grande oração de Jesus foi: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Portanto, o que é invisível é além, está para além daquilo que podemos imaginar. Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Na encarnação, o céu, que era invisível, invadiu a terra, ou invadiu o ser humano. A eternidade tocou a história e o invisível ganhou rosto em Cristo Jesus. Por isso, o cristianismo não é apenas filosofia, é uma revelação de Deus a nós através de Cristo. Em Cristo entendemos quem é Deus. Sem Cristo, nós não sabemos quem somos. Sem Jesus, nós não sabemos qual é o nosso destino e o destino da criação toda. A cruz revela algo invisível. A gravidade do pecado é maior do que aquilo que podemos imaginar. O pecado não está estacionado somente em atos isolados aqui ou lá. O pecado é um veneno que matou a humanidade, distanciou de Deus. Portanto, Jesus veio para trazer de volta. E a profundidade do amor de Deus, até onde o amor de Deus foi possível chegar e ir para mostrar a você o tamanho do pecado, mas não para esfregá-lo na tua cara, para dizer o tamanho do amor de Deus por você. Isso é maravilhoso. A ressurreição revela outra verdade. O invisível é mais permanente que o invisível. Aquilo que hoje nós vemos pode amanhã não existir, mas aquilo que sustenta aquilo que nós vemos, que é invisível, isso pode existir, vai existir. O ser humano não é desfeito quando ele cai, o corpo dele cai numa sepultura, aquilo que é a entidade dele, que é ele, que é o seu homem interior, permanece vivo na presença do Senhor. Assim disse Jesus: Abraão é vivo até hoje. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, disse Jesus. E Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Corpos envelhecem, impérios caem, civilizações desaparecem, sonhos materialistas consomem e desaparecem com as vidas, mas aquilo que nasce em Deus permanece para todo sempre. Conclusão de tudo isso: a invisibilidade não é ausência, é apenas uma dimensão para além dos limites da nossa naturalidade, dos nossos olhos, do nosso sentido. O universo bíblico é maior do que a matéria. Por isso, nele tem anjos, demônios, espíritos, cada um na sua região, no seu local, cada um detido, né? E cada um limitado pela sua própria criação, pela sua própria identidade e dimensão, mas todos existem. O universo bíblico é maior do que o universo material, mais profundo que a biologia e mais vastos do que os átomos, que são invisíveis, mas dá sustento para todas as coisas. Existe uma realidade invisível sustentando a existência. E, acima de tudo, Cristo permanece como centro de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Negar o invisível não elimina a sua existência. Assim como a fé em Cristo, ou a fé que não é colocada nele, não elimina a sua salvação, o seu poder, a sua capacidade. Muitas pessoas, não, eu elimino a ação de Cristo na minha vida, eu limito na minha vida.
mas ele sempre será. Ele diz: eu sou. Apenas revela a limitação humana diante da vastidão da criação. Negar o invisível não elimina sua existência. Apenas revela a limitação humana diante da vastidão da criação do nosso Criador, nosso Deus amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. E por isso nós estamos aqui para iniciar, abrir isso. E eu quero dizer também para você que a semana que vem eu vou começar com intersecções. O que isso significa? Quando as dimensões, tanto espiritual como física, se tocam e elas ali criam, manifestam. Nós vamos falar sobre aqueles anjos que manifestavam ali no Velho Testamento, aqueles anjos que manifestou e trouxe para Jesus Cristo alimento, sustento na hora que ele estava passando por dificuldade, trouxe também para Elias pão e água para que ele pudesse sobreviver. Isso tudo é manifestação do invisível. E esses anjos nada são do que mensageiros de Deus, nada mais são do que mensageiros de Deus que trazem e que está sustentando o trabalho e revelação do Evangelho poderosamente em nossas vidas. Amém, pessoal? É disso que eu estou tratando. Portanto, semana que vem nós continuaremos quando as dimensões se tocam, quando elas se enxergam, quando elas se deixam ver, quando elas se deixam perceber, quando elas se deixam tocar, muitas vezes, quando elas até comem conosco, os anjos comiam com Abraão. Então é disso que nós vamos falar na próxima live, no nome do Senhor Jesus. E no final dela, obviamente, nós vamos estar falando sobre as manifestações que nós temos visto no mundo inteiro e que eu não duvido, obviamente que duvido de algumas delas, mas não duvido que isso possa existir, porque realmente esse mundo é absolutamente pequeno perante toda a criação de Deus em todo o seu infinito poder. Amém, pessoal? Então, nesse momento nós vamos fazer a oração final, mas eu quero pedir a você, né, que você possa dar aí a sua resposta. Se você tiver uma resposta, uma pergunta para fazer, uma resposta é meio difícil, mas uma pergunta, né, para fazer, por favor, faça. Estamos no momento final aqui para as nossas vidas, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus que opera tudo e em todos, do visível no invisível, é dono, governa todas as coisas, inclusive o pior inimigo da raça humana, um dos piores inimigos da raça humana, também vive debaixo do favor e misericórdia de Deus. O próprio adversário precisa de Deus para sobreviver. Os homens ruins, malignos, homens iníquos, que fazem iniquidades, machucam pessoas, batem em pessoas, matam pessoas, são pessoas que vivem da misericórdia de Deus extremamente, porque essas pessoas precisam do sol que ilumina, da água que traz a vida, do alimento que traz o sustento. Esses homens e mulheres vivem aqui debaixo na dependência de um Deus bom, mas não reconheceu esse Deus ainda. Então eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame sobre cada um porção de graça e misericórdia e permita com que cada um veja, cada um enxergue a tua presença, mesmo sendo invisível, porque o nosso homem interior, o nosso homem espiritual interior é invisível e ele tem essa possibilidade de sentir, de abraçar, de receber todas as bênçãos do invisível para nós, porque é através dele, através do Espírito
espírito humano, governado e dirigido pelo Espírito Santo, é que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Por isso te pedimos todas as bênçãos, Pai, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Amém, amém. Deus abençoe vocês, que Deus possa trazer sobre vocês todas as bênçãos visíveis e invisíveis, bênçãos materiais e não materiais, e que todas as bênçãos possam alcançar vocês de uma forma tremenda e poderosa. E muito obrigado por estar aqui comigo, caminhando comigo, fazendo companhia à minha passagem nesse mundo, à minha vida nesse mundo. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado por deixar eu fazer parte da vida de vocês. Deus abençoe vocês. Ótima noite e também uma ótima semana. Terça-feira nós temos um encontro marcado ali na Raposo Tavares, 1667, às 19h30. Deus abençoe vocês e eu